a gente. Vamos começar, então, agora com a Emília Lopes. A Emília é terapeuta ocupacional. Vai falar um pouquinho para a gente sobre o dia do brincar, gente. Hoje é o dia do brincar e é muito importante a brincadeira para as crianças, não só para diversão, mas também para educação, não é? Emília, bom dia, obrigada por nos atender mais uma vez. Obrigada pelo convite. Emília, então, hoje... por que a brincadeira é tão importante na educação das crianças, hein? Então, antes de responder isso, eu vou só falar sobre o Dia do Brincar, que esse dia é comemorado em 40 países, né? Tem Portugal, Estados Unidos, então, assim, é uma mobilização mundial, por isso que é o Dia Internacional do Brincar. E começou em 99, quando teve um congresso lá em Tóquio, e aí, assim, as organizações de brinquedotecas do mundo decidiram relembrar uma coisa que já era lei, né, que já era um direito da criança, que está já no artigo 31 das Nações Unidas. Então, o que a gente percebe que tem nesse artigo, no Brasil, a Constituição de 88 já fala do direito da criança de brincar, e também o Estatuto da Criança e Adolescente de 90 já traz isso também. Porém, o que a gente vê é que hoje em dia o brincar está deixado de lado, esquecido, né? Quando você vê que as crianças... o que é que vocês fizeram hoje? Elas só brincaram. Como se isso não fosse o principal papel da criança. Como se não fosse importante para elas. Exatamente, né? E o que acontece? Os pais preenchem todo o dia da criança com 1001 atividades, colocam a criança para fazer 3, 4 esportes, inglês, música, e aí qual é o tempo que sobra para ela ser criança? Nenhum. Né? Isso, é importante esse tempo, né? Exatamente. E o que a gente vê nas pesquisas que você perguntou, qual é a importância para a educação, é que o brincar, ele desenvolve todas as áreas, né? O desenvolvimento motor, cognitivo, então, assim, vai trabalhar as questões sociais, então, assim, a criança vai aprender, durante a brincadeira, como é que são os papéis dela, né? Ela primeiro imita os pais, né, no brincar, né? Então, você vê a criança falando no telefone, como a mãe fala, como o pai fala. Eu vou trabalhar, e pega um caderninho e diz que é o computador. Então, assim, ela vai elaborando isso. E o brincar com os pares, né, com outras crianças, o que é que traz? Essa relação social, né? Então, a criança vai aprender a dividir, a aprender a esperar. Então, o brincar, ele vai desenvolver todos os contextos de vida da criança, por isso que é tão importante. Existem pesquisas que, por exemplo, a matemática, ele aprende, por exemplo, quando ele está dividindo os brinquedos. Eu vou separar os copos aqui, os garfinhos aqui da brincadeira, os bloquinhos. Eita, um bloquinho grande, eu posso construir um muro. Eita, não tem mais bloquinho grande, mas se eu botar 2 pequenininhos, vai ficar do mesmo tamanho. Então, eles vão tendo noção de espaço, de proporção. Tudo isso de uma maneira natural pelo brincar. Olha só, é importante, inclusive, me chamou a atenção que você falou aí, da gente deixar esse tempo para a criança brincar e não preencher com muitas atividades. Com muitas atividades, E também e não desprezar, né? Não desprezar que a brincadeira é importante. Por isso que eles criaram esse dia, porque assim, o brincar é todos os dias, né? Mas por que eles fizeram isso? Primeiro que o dia 28 é o dia que foi feita essa organização internacional das brinquedotecas, então por isso que resolveram homenagear esse dia, mas para relembrar uma coisa que está ficando esquecida, né? Então, assim, preenche muito. E outra coisa que a gente vê muito, a criança não pode ter tédio, né? Eu estou com tédio. Meu filho diz isso direto. Não, você tem que pensar no que você pode fazer, o que é que você tem em casa que dá para você brincar. Então, assim, deixar o ócio criativo, né? Eu acho que... Para que ele crie e saia do tédio, né? Exatamente. A Ana Cantarelli falou de uma das habilidades do futuro, né? Que é a criatividade, né? Resolução de problemas, né? Verdade. Tudo isso está envolvido no brincar. Né? E se a gente der tudo de bandeja, né, a criança nunca vai ser estimulada a criar, né? O que se fala é que, assim, quando os pais brincam com a criança, elas desenvolvem mais complexidade nas atividades, mas eles não devem dirigir. Eles podem até estimular, vamos brincar disso, mas deixar a criança conduzir, para que ela tenha essa resolução
para que ela tenha iniciativa, digamos assim, né? Porque assim, se a gente fizer tudo por elas não vão saber brincar. Simplesmente elas vão estar fazendo tarefa. Eu quero estimular... Cumprindo ordens, né? Ordens, exatamente. Aí você chama a criança, vamos brincar disso aqui. Eu vou brincar disso porque vai estimular a matemática. Eu vou botar o número nas bolinhas. Mas aí, se não envolver a criança, se ela não tiver a motivação interna, isso não vai ser brincar para ela. Vai ser uma tarefa. Igual eu estou fazendo uma tarefa na escola. Então, assim, é importante que você pode até propor atividades, mas que assim, que a criança se envolva, que ela inicie, que ela tenha essa iniciativa, porque senão não é brincar. Se a gente for levar isso para a vida adulta, Emília, por exemplo, se a gente estimular uma criança, veja se faz sentido. Se a gente só oferecer tarefas para a criança e ela for acostumada só a cumprir ordens que outra pessoa deu, quando ela for adulta, ela jamais poderia ser, por exemplo, um líder, ou um empreendedor, um empresário. Faz sentido isso? Com certeza. Então, por isso que cada vez mais existem pesquisas nesse sentido. Então, se você não dá essa iniciativa à criança, o brincar ajuda na formação do adulto. Então, se eu não dou os pré-requisitos a ela na infância, ela não vai saber fazer, porque ela não foi, digamos, ensinada, incentivada a isso. Então, assim, todas as habilidades que a gente faz no brincar, elas são levadas para a vida adulta. Tanto que hoje em dia existem várias pesquisas, até com animais também, que eles fizeram, que diz que se a criança é privada do brincar, ela é um adulto mais deprimido, ela é um adulto que não é tão produtivo, porque ela não teve aquele início do lúdico, né, do desenvolvimento inicial. E até para aprender matemática, ela tem mais dificuldades. Minha gente, ou seja, questões de raciocínio, de lógica, exatamente. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, que ele chama Até Einstein teve tempo para brincar. Olha aí. E aí por isso que ele desenvolveu tantas habilidades. Exatamente. E aí é um livro que várias psicólogas falam de vários temas relacionados ao brincar. E como o brincar desenvolve a fala, o raciocínio lógico, o social. E aí, esse ano, aqui no Brasil, quem apoia o Dia do Brincar, um dos lugares é a Aliança pela Infância. E todo ano eles lançam um tema. O tema desse ano é brincar entre o céu e a terra. Aí o que é que quer dizer isso? O resgate, a criatividade, ao lúdico que está se perdendo. Porque a gente começa o quê? A ter só videogames, jogos eletrônicos que já dizem o que é para fazer a criança. Então ela não elabora, ela não cria. E aí vai se perdendo isso. Então, são crianças que, quando vão fazer uma redação, elas não têm criatividade, porque elas não exploraram isso mais novas. Querem só que alguém dite ali para ela escrever, né? Exatamente. É por isso que eles escolheram esse tema para esse ano. E, assim, eu acho que veio a calhar muito bem nessa questão da pandemia, porque a criatividade, hoje, na quarentena, crianças só dentro de casa... está sendo essencial, porque assim, elas têm que brincar sempre no mesmo cenário, ou é na sala, ou é no quarto, é numa varanda, então assim, ela não tem outros espaços, então a gente tem que buscar resgatar mais essa criatividade. Então, um dia ela pode ser um astronauta, no outro dia ela pode ser um policial, né? Então assim, dentro mesmo da própria casa. Muito bom, olha aí, gente, que dicas valiosas, né? E Emília, inclusive... E aí o que eu queria... Pode falar. Eu estou dizendo, o que eu queria deixar para hoje era para as famílias tentarem brincar com a criança. Não precisa ter os melhores brinquedos, os brinquedos mais caros, eletrônicos, nada disso. Então, assim, vamos fazer uma amarelinha pintando, não, que está dentro de casa, mas com fita crepe. Vamos pegar, colocar cadeiras e fazer um túnel. Vamos brincar de uma cabana com lençol. Então, assim, não precisa de muitos recursos para... você promover esse brincar numa criança. Ou seja, precisa de muito pouco, né? Precisa mais de criatividade você vê tempo, assim, né, Emília? Exatamente, com certeza. E assim, às vezes, os pais pararem um pouquinho só, não precisa ser muito, mas parar 10, 15 minutos e se envolver realmente na brincadeira, faz toda a diferença para a criança, tanto para o laço afetivo, quanto para o desenvolvimento, que como eu falei, nesse
livro mesmo, fala de várias pesquisas de quanto o envolvimento da família no brincar faz toda a diferença para a criança. E, consequentemente, para os adultos, né? Para os esses adultos, adultos exatamente. no futuro. Eu acho que várias habilidades do futuro estão inseridas dentro do brincar. Então, olha é só aí, a gente que coisa tentar boa. bolar. Eu vejo criança, por exemplo, que não tem nada. Ela... Eita, travou aqui um pouquinho o sinal da Emília, e aí teve a participação de Caio ali na criança aula. Pode virar um brinquedo, não necessariamente ter o brinquedo. Claro que eu, como tenho a minha loja de brinquedo, eu vou incentivar que se tenha o brinquedo. Quem pode, é ótimo, porque tem brinquedos que estimulam várias coisas, mas o principal mesmo é você motivar a criança ao brincar. É verdade. Emília, eu queria então que daqui a pouco você voltasse falando um pouquinho algumas dicas, né, de brinquedos, como é que você tem oferecido. A Emília, gente, tem também o Espaço Colaborativo Therapy, que pode indicar alguns brinquedos educativos, né, com preço, inclusive, bem acessível, e que são importantes. Eu vou pedir até para o meu diretor colocar aí o Instagram da Emília, na verdade, do espaço, né, porque aí vocês podem seguir, observar lá, não só os brinquedos, mas também as dicas, né, que ela e a Tati, que trabalha junto com ela, sempre estão postando dicas e orientações. Hoje, inclusive, tem uma live no perfil, não é isso, Emília? Sobre o Dia do Brincar? Hoje tem uma live que vai ser com uma amiga nossa da Alemanha, que é pedagoga, e que já morou em outros países, e ela vai falar um pouquinho dessa diferença cultural, né, do brincar. Será que é diferente as crianças que brincam aqui, brincam na Europa, brincam na Coreia do Sul, que foi onde ela já morou? E amanhã vai ter outra live, que é com Tatiana, que é sobre como escolher o brinquedo, né? O que é que a gente tem que pensar quando a gente vai escolher um brinquedo? Ótimo, olha aí, então todo mundo segue lá o perfil Espaço Collab Therapy. Eu já postei, eu acho que eu postei ontem no meu Instagram também, se vocês quiserem ver, tem um link direto lá do espaço. Tem dicas de brinquedos, dicas de brincadeiras e também dicas de vários produtos, né, que vocês podem adquirir. Tá aí, então, o Espaço Collab Therapy. Emília, obrigada, bom dia, até daqui a pouco, então, que a gente volta falando mais um pouquinho sobre os brinquedos.